students, how are you? Vocês são muito bem-vindos à nossa aula de inglês. I'm a teacher Andrea. Eu sou a professora Andrea e vamos começar a nossa aula. Vamos falar do objetivo dessa aula, que é explorar ambientes virtuais ou aplicativos para construir e ampliar repertório lexical na língua inglesa conforme a realidade da escola. Então eu tenho uma pergunta para começarmos. O que você sabe sobre o gênero blog? Você conhece? Você costuma acessar e ler esse tipo de gênero, blogs? Vamos falar um pouquinho sobre blog durante essa aula. Você costuma acessar blogs? Quais informações um blog pode trazer? Nós temos aqui o exemplo, de uma página da web de um blog. E a gente tem aqui, a imagem, algumas informações que nós vamos ler mais detalhado daqui a pouco. Mas eu quero saber, você costuma acessar blogs? É um tipo de gênero textual que você costuma acessar e ler? Que informações a gente pode encontrar nos blogs? Então vamos lá. Atividade número 1. O que é um blog? Então eu quero que você responda aí no seu caderno essa pergunta, o que é um blog? Se você não souber responder, você pode fazer uma pesquisa, pode consultar a internet, pesquisar e formular aí a sua resposta no caderno. Eu vou dar um tempinho para que vocês possam fazer isso, ok? Nós já voltamos então para conferir a resposta.
aí, vocês conseguiram responder? Conseguiu responder sem fazer a consulta ou precisou consultar aí a internet, fazer uma pesquisa? Não importa, o que importa é que você tenha respondido aí e nós vamos conferir a sua resposta. Essa aqui é apenas uma sugestão de resposta. Se você fez a resposta diferente dessa, não tem problema, não precisa apagar. Se você escreveu com suas palavras ou se pesquisou a resposta, não precisa estar escrita exatamente como a minha sugestão aqui. Então vamos conferir. O que é um blog? É uma página na internet, na web, em que os blogueiros, quem são os blogueiros? Os autores do blog, quem escreve, né, o blog, divulgam informação, sejam pessoais ou sobre outros temas. Então, é uma página da internet onde a pessoa responsável por aquela página, por aquele blog, que a gente chama de blogueiros, eles divulgam informações. Pode ser informações pessoais ou pode ser informações sobre qualquer outro tema que a pessoa queira abordar no seu blog. O termo blog, ele é uma abreviação da palavra inglesa weblog, que surge da união dos vocábulos web, que significa teia ou uma rede, né? E log, diário de bordo. Então, veja, essa construção da palavra que a gente conhece hoje como blog, ela é uma abreviação de uma palavra inglesa, weblog, né? Que significa então teia e log. Vamos ler a matéria de um blog? Nós vamos então fazer a leitura agora. Nós temos aqui o título, né, dessa matéria desse blog, que é bem interessante. 5 interesting links between music and language. Então, são 5 ligações interessantes entre a música e a língua. Será que tem alguma coisa a ver, né? Música com a língua. A língua aqui que a gente quer dizer é um idioma, né? Qual é a ligação, então, de música com um idioma? Esse blog aqui, nessa página, o autor vai explicar para nós quais são as 5 ligações interessantes entre a música e um idioma, uma língua. Both are forms of social bonding. Então, ambas as formas, ou seja, tanto a música como a linguagem, ela é uma forma de vínculo social. Vamos ver que ele vai explicar um pouquinho mais para nós aqui. A shared emotional experience, appreciation of an art form, or as part of a ceremony or ritual, music is usually a group activity. E aí, o que ele está dizendo nessa partezinha aqui, né? Ele está trazendo a informação para a gente que uma experiência emocional compartilhada, ou apreciar uma forma de arte, ou ainda como parte de uma cerimônia ou de um ritual, independente de qualquer uma dessas situações, a música é geralmente uma atividade em grupo, né? Então, sempre que envolve música, geralmente, normalmente, ela é uma atividade em grupo, né? Seja ali na troca de uma experiência, na apreciação de uma forma de arte ou numa cerimônia, né? Toda cerimônia normalmente tem uma música, né? Tem lá um momento que toca música, então a música está presente em vários momentos e normalmente a música ela é uma atividade em grupo e não individual. Language is the same. E aí ele diz que a língua é a mesma coisa, né? O idioma. Most people don't speak to themselves. It takes 2 or more people to communicate. Então ele diz que a maioria das pessoas não conversam sozinhas, né? A gente precisa de outra pessoa para que a gente possa ter um diálogo, uma conversa, né? E isso precisa de 2 ou mais pessoas para se comunicar. Então veja, tanto a música como o idioma, a língua, ela não é uma atividade isolada, né? Você precisa das outras pessoas, ela acontece de forma em grupo e não individual. A segunda que ele coloca aqui é musicians process music as language, que os músicos, né, os musicistas, as pessoas que estudam música, elas processam a música como uma língua.
uma forma de linguagem. Legal isso, né? Então vamos lá ver um pouquinho mais sobre esse tópico. The same area of the brain is active with musicians listening to music and listening to language. Olha só que interessante aqui, né? A mesma área do cérebro ela é ocupada com os músicos escutando a música ou escutando uma língua. Olha só que interessante. Então, tanto faz eu estar ouvindo uma música ou escutando alguém falar ou me comunicando com alguém, a mesma parte do cérebro é ativada, é ocupada para que possa acontecer essa ação, né? Tanto da música como da língua. E ele continua aqui, ó. The area is called the left planum temporal and is generally thought to be where we process language. Então, essa área, né, que a gente utiliza, essa área do cérebro que nós utilizamos tanto para música como para fala, né, para linguagem, ele se chama plano temporal esquerdo e ele é geralmente utilizado para processar a língua. Que legal isso, né? Eu não sabia dessa informação, aprendi aqui nessa aula com esse blog. Continuando então, atividade 2. Pesquise na plataforma os significados em negrito. Então agora, para fazer essa atividade, você vai acessar a plataforma Inglês Paraná, você vai digitar o seu login e a sua senha, vai acessar lá em cima no topo da página o íconezinho curso, apps e recursos, tradutor, que é uma ferramenta disponibilizada na plataforma para nós. E lá você vai mudar a configuração de inglês para inglês até português. Então você vai digitar a palavrinha em inglês, ele vai trazer para você a tradução em português. Veja que ali você pode deixar em inglês, e aí ele vai trazer a definição em inglês para você da palavrinha, ou você pode mudar para português. Para essa atividade, eu vou pedir que vocês façam a alteração, então, de inglês até português. E aí, a letra A, letter A. Social bolding. A palavra que está em negrito é bolding. Então, é essa palavrinha que você vai digitar lá no tradutor da plataforma e vai completar aqui com o significado dessa palavrinha. A letra B. The same area of the brain is active. E agora, a mesma área do cérebro então você vai digitar essa palavrinha lá no tradutor e vai colocar então a tradução. Você vai fazer essa atividade copiando no caderno e respondendo. Nós já voltamos para conferir qual é a resposta.
aí, alunos, vocês conseguiram localizar essa palavrinha lá na plataforma, no tradutor? Bom, gente, então nós vamos conferir a resposta agora. Temos aqui, ó, social bonding. Então, bonding quer dizer vínculo, vínculo social. E a letra B? The same area of the brain is active. E agora, né? A mesma área do cérebro é ocupada, ou seja, ela é ativada, ela é ocupada no nosso cérebro, né? Quando a gente usa a língua ou quando a gente está usando música, né? O próximo agora, então vamos continuar com o nosso conteúdo lá do blog, continuar falando sobre a ligação entre a música e a língua. People remember music in the same way as speech. Então, as pessoas lembram da música da mesma forma como a fala. Então, veja só. Even without words, we can tell the difference between different people playing the same piece of music. Então, mesmo sem palavras, nós podemos perceber a diferença entre diferentes pessoas tocando a mesma peça de música. Então, mesmo sem palavras, a gente consegue perceber essa diferença. The way our brain processes language and music is more than simply recognizing words or notes. It's highly complex and uses similar areas of the brain again. Então, veja só. A forma como o nosso cérebro processa o idioma, a língua e a música é mais do que simplesmente reconhecer palavras e notas. Então, o nosso cérebro faz um trabalho muito mais complexo do que simplesmente reconhecer as palavras quando a gente está falando ou as notas quando a gente está tocando ou executando uma música. É altamente complexo e usa áreas similares do cérebro novamente. Veja, então quando a gente está processando ali, o nosso cérebro está processando o que nós estamos falando ou o que nós estamos executando em uma música, é muito mais complexo, né? E ele vai atingir a mesma área do cérebro para fazer todas essas conexões. O próximo item, music helps your grammar and vocabulary. Essa parte aqui, gente, é essencial, né? A música ajuda a sua gramática e o vocabulário. Olha só que interessante, né? People who studied music before the age of 7 developed large vocabularies and a better understanding of grammar than those who didn't. Olha, as pessoas que estudam música antes da idade de 7 anos desenvolvem maior vocabulário, um vocabulário mais amplo e um melhor entendimento da gramática do que aqueles que não fizeram isso. Gente, isso eu fiquei assim bem admirada quando eu li, porque eu comecei a estudar música aos 9 anos de idade e quando eu cheguei na adolescência, comecei a estudar inglês. E assim, são duas coisas na minha vida que eu gosto muito de estudar. Eu gosto muito de estudar música e gosto muito de estudar o idioma em inglês. Né? Veja que uma coisa está bem ligada com a outra e esse documento aqui, essas informações trazem para a gente que é justamente isso, né? Que as crianças que começam a estudar música novinhos, eles vão ter mais habilidade com a língua. Muito legal isso, né? It's also commonly true that those who learn a music instrument at a young age find it easier to learn second language later in life. Então, é também comum que aquelas pessoas que aprendem um instrumento musical quando são novos, né, quando são ainda novinhos, encontram maior facilidade para aprender uma segunda língua mais tarde na sua vida. Que legal, né? Eu toco violino e realmente eu acho que quem estuda música agora, lendo esse documento, né, essas informações, eu percebi que realmente fica mais fácil, né, depois para aprender uma segunda língua. Muito interessante esse documento.
Music and language keep your brain fit. Então, a música e a língua mantêm o seu cérebro em forma. Olha só, né? There have been many studies into the links between learning music and a second language and a lower risk of dementia in old age. Então, tem muitos estudos, vários estudos que mostram, né, a ligação entre aprender música e uma segunda língua e o menor risco de demência na idade avançada. Então, se você estuda um idioma ou você estuda um instrumento musical, estuda música, você tem menos chance de ter dificuldades depois na sua velhice em relação à demência ou saúde mental. Legal isso, né? Então, se você ainda não aprendeu um instrumento musical ou se você ainda não se dedicou muito a um idioma, é bom que você faça isso enquanto é novinho. Isso vai trazer benefício para o seu cérebro mais tarde, mais para frente. So, if you want to keep your brain healthy, learning music or a second language might help. Então, se você quer manter o seu cérebro saudável, aprender música ou uma segunda língua pode te ajudar. Então, comece logo, hein? Número 3, pesquise na plataforma os significados em negrito. Então, mais uma vez, vocês vão acessar lá na plataforma Inglês Paraná, fazendo o seu login, digitando a sua senha, a abinha lá, cursos, que aparece logo no topo da tela, apps e recursos, tradutor, inglês até português, muda lá a configuração, que pode ser que ele já venha como inglês, e aí você vai procurar a palavrinha, o verbo helps. Então, music helps your grammar and vocabulary. Quando você for digitar ali no tradutor, digita o verbo help. Aqui ele está com S, porque music é a terceira pessoa do singular. A frase está no presente simples e sempre que a gente usa o verbo no presente simples com terceira pessoa do singular, nós incluímos o S no verbo. Então, quando você for procurar lá digitar, digita a palavrinha help. Encontre o significado para que você possa completar ali a tradução. Faça isso no seu caderno, já voltamos para conferir. E aí, vamos corrigir então a nossa atividade? Help significa ajuda, né? Então, a música ajuda a sua gramática e o seu vocabulário.
Viu que informações interessantes haviam nesse blog? Muito legal, eu amei, gente, achei fantástico. Muita coisa eu aprendi aí com essa matéria aí desse blog. Você já usa música para aprender inglês? E, se não, que tal começar a usar? E é isso mesmo, gente, a música é uma metodologia ótima para você aprender inglês. Você vai aprender com mais facilidade, vai aprender pronúncia, vai aprender palavras novas, né? E isso a gente acabou de ler nas informações do blog, que vai ajudar a música e a língua, elas são processadas no nosso cérebro no mesmo local. Então, fica mais fácil para você aprender um idioma utilizando a música. Então, gente, o que aprendemos nessa aula? Aprendemos a explorar gênero digital blog sobre 5 interessantes ligações entre a linguagem e a música. Temos aqui então as referências. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye!